Eu chamo-me José Ezequiel Montinho Nhongo, mas os colegas me chamam carinhosamente por Montinho, só que por causa do sistema de atividades acabaram cortando o próprio Montinho e me chamam de Monte. Então, qualquer nome vale. Sou natural da Beira, nasci em 19 de setembro de 85 e basicamente já trabalho cá no parque quase sensivelmente acima de, acho quase por aí uns 13 ou 14 anos. Desde o tempo que eu nasci até na hora de paz, ainda também pelas histórias que eu tenho tido, acho que me carregaram muito para fugir à guerra. Então, agradeço às pessoas, principalmente a minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos. Sim, porque acho que eu nasci em condições enquanto o conflito ainda estava ativo. E se conseguiram até me salvar até chegar à paz, significa que foi uma dádiva assim. Eu venho de uma família de 5, eu sou o último. Tenho 2 irmãs e 2 irmãos. E, basicamente, o meu pai deixou-me na ventre da minha mãe quando foi raptado na altura. E eu nasci e o meu pai, depois quando termina a guerra, ele volta, quando se assinaram os acordos da paz. Então, quando ele volta, eu já tinha já ia para a creche, pré-escola. Basicamente, ele acho que me viu pela primeira vez porque me deixou na ventre e quando voltou me encontrou já era um rapazinho. Foi soldado forçado, pois. Sim, ele voltou com muitas sequelas, porque quando ele é raptado, a minha mãe é camponesa e ela ficou a tentar tomar conta de nós por via de machambas, e os meus irmãos ainda eram miúdos, e ela fazia negócios para ver se nós seguíamos em frente. E sob condições de guerra ainda também, o que não era fácil. Então, por ser originalmente natural da Beira, lá cultiva-se muito arroz. Então, ela cultivava o arroz e fazia assim negócios para conseguirmos nos sustentar. No meio dessas dificuldades, sim, graças a Deus, os meus irmãos conseguiram ir à escola, até eu também. Mas quando o meu pai volta, não houve sossego, não houve muita paz, porque ele era um senhor muito calmo, mas voltou com outro comportamento. E eu acredito que a culpa não foi dele, foi mesmo a culpa mesmo do próprio conflito, da própria guerra, que quando ele regressa, havia sempre bate-boca, discussão com a minha mãe, e o que culminou até numa separação deles. Então ele acabou saindo de casa, nós continuamos na vida como se ele não estivesse. Mas ele sempre era um pai presente, sempre, apesar que ele acabou saindo e foi viver com uma outra esposa em 93 ou 4, assim, porque quando ele voltou não ficou muito tempo conosco, mas sempre vinha aos finais de semana, tomava conta de nós e algo assim. Só que infelizmente veio a perder a vida em 96. Tipo, quando ele volta de guerra, também parece que trouxe alguns problemas, se calhar de saúde ou qualquer coisa que lá aconteceu. E já não era um homem normal. E depois de 92 ele só ficou uns 4 anos. Graças a Deus a minha mãe e a minha irmã mais velha, que muito cedo ela teve que fazer o papel de pai. Então ela teve que nos conduzir também até nós conseguirmos aos poucos levarmos a nossa vida. Tipo, se eu for a explicar a minha rotina de estudar, até eu a trabalhar aqui já tentava fazer alguns níveis já sozinho. Ela me deu os passos suficientes para seguir a vida. Consegui fazer o nível médio e logo que eu terminei o nível médio consegui fazer o nível básico, desculpa só dizer. O nível médio só fiz 11ª. Então, quando eu termino a 11ª, eu consigo a vaga para trabalhar cá no parque. E depois, na altura, ela teve que me forçar a estudar. E eu me esforcei a estudar à noite, porque durante o dia tinha que trabalhar. Então, na altura, eu trabalhava na serra,
da Gorongosa, e me deram uma bicicleta que eu tinha que ir à serra todos os dias trabalhar e voltar a tempo para ir no curso noturno na escola. Onde que estava a escola? Ali Na embaixo? Vila da Gorongosa. Da Vila para Nhanguco, acho que são por aí, acho quase 20 quilômetros, quase isso. Pois isso, sim. Então fazia todos os dias 25 quase ida, 25 quase volta. Na altura trabalhava no projeto de reflorestamento. Então eu saía muito cedo, às 5, e fazia lá às 7h30. Trabalhava com os colegas nos viveiros e plantio de árvores. 14, 15, 30 tinha que sair de lá para chegar à vila quase 5 da tarde ou quase 17h30, como assim dizemos na linguagem moçambicana. Então, para 18 horas ir à escola. Então, era de dia trabalhar, à noite estudar. Felizmente consegui fazer o nível médio. E quando faço o nível médio, depois eu sou a própria, na altura era a minha engenheira de florestal era a doutora Regina, que trabalhava conosco na Serra no programa de reflorestamento. Coincidiu em 2010 ia haver Mundial da África do Sul. Então acho a Inatur na altura e alguma associação de turismo da África do Sul, chama-se Proserve, organizaram com que pelo menos por cada província saíssem 2 pessoas para fazer o curso de guia turístico. Mas é guia turístico da cidade, porque esperava-se muita demanda de turistas cá em Moçambique que viessem na África do Sul do Mundial, sim. Então é dali quando eu vou para Maputo, já pelo pedido da própria engenheira. Saí eu e Castro Moraes, meu colega na altura, e ficamos lá por um mês a fazer esse curso. Só quando eu volto, viram já que não havia necessidade de eu ficar à serra, porque já era guia, tinha que vir para cá dentro. Mas também quando venho para cá percebo que havia feito um curso errado, porque o guia turístico era só para trabalhar nas cidades, nos centros urbanos, por causa de monumentos e algo assim. Então tinha que depois já começar a me engrenar com os colegas guias na altura, e até 2011 tinha que ir já para a África do Sul para fazer o curso de guia natural de campo. A minha irmã, logo que meu pai é raptado na altura de conflito, ela foi forçada a crescer rápido porque tinha que ocupar o lugar na altura do meu pai. Então, ela automaticamente acabou ocupando o lugar do meu pai na educação, que é ao mesmo tempo, o mesmo ano que eu nasci. O que significa os meus anos são anos dela de carreira de serviço na educação. Então, ela trabalha no Estado, agora é uma professora. Mas antes ela trabalhava na direção provincial, depois foi transferido, passou a trabalhar na direção distrital de educação de Gorongosa. Portanto, ela já conseguiu se formar em paralelo? Aos poucos, sim, ela foi se formando, até agora ser já docente, sim, do Estado. Sim. Quando a minha irmã começa a trabalhar no Estado, para ficar a nos suportar quando o pai estava lá durante o conflito armado, ela depois é transferido em 98 da Beira para Gorongosa. Então ela começa a trabalhar já no distrito de Gorongosa. E na altura eu estava na 6ª classe. Até que falhei um ano, porque quando ela vem para Gorongosa, eu fico lá com a mãe. Então, quando ficamos, as condições já não eram as mesmas do que quando a minha irmã estava lá presente. Ela ajudava, mas não presente. E ela sentia que eu já teria levado uma outra infância, porque se eu for a ver hoje, eu agradeço muito a ela por ter me puxado e eu ir a Gorongosa. É por isso que eu acabei calhando aqui e sou o que eu sou. Se ela não tivesse me puxado para ir a Gorongosa, eu estaria como os outros jovens da mesma zona que cresceram comigo, que na altura tinham parentes, pai, mãe e tudo, mas o que eles se tornaram hoje não é isso que eu me tornei. Então, se calhar é debaixo desse sofrimento que me fez
o que eu sou hoje, comparado com os mesmos miúdos da minha infância. Então, voltando ao assunto, em 98, eu perco um ano, depois 99, ela percebe que tinha que me puxar para eu estudar em Gorongosa, tendo em conta que a vida no distrito, no meio rural, estava um pouco mais acessível em relação na cidade, porque na cidade já era um pouco mais, tinha muitas contas por pagar. Então, ficando com ela em Gorongosa, ela reduziu muito o esforço, né? Sim. Venho para cá, começo sim no ensino secundário, faço sexta, faço sétima, oitava, nona, décima. Em 2003 fiz décima. Em 2004 falhei, não consegui estudar, porque na altura não tinha, o Gorongosa só terminava até ensino básico, décima classe. Então, para voltar à Beira já, para ir fazer décima primeira, seriam custos adicionais. Então, na tentativa de arranjar esse esforço, em 2004 fiquei sem estudar. Em 2005 eu me esforcei para viver com a minha irmã que vive na Beira. Mas eu não me enquadrava muito. O que ajudou mais é, cá em África é assim, a minha irmã da Beira é casada. E eu ficar do mesmo teto, debaixo do mesmo teto com o cunhado é um pouco mais difícil, porque sempre tem esta relação de, tipo, quando o irmão da esposa é tratado bem, a esposa tem que também tratar bem os irmãos do marido. Então sempre tem este conflito, tipo, de comparação e algo assim. Então eu não me sentia muito bem assim. Me sentia mais melhor em casa da minha irmã, porque ela, sim, ela não tinha marido e vivíamos sozinhos e algo assim. Mas não tinha escolha, tinha que ir ficar com a minha irmã para fazer a 11ª. Quando faço a 11ª em 2005, termino a 11ª, não consegui condições em 2006 para continuar para fazer o nível, fazer a 12ª. Daí eu volto de novo para Gorongosa, na tentativa de começar a procurar oportunidade de emprego. Na altura ainda era um pouco miúdo. E daí sim, coincidiu na altura, todo 2006, do princípio de 2006 até quase outubro, eu fiquei em casa da minha irmã, só sentar. Tipo, aí só saía com amigos, conversar, não sei o quê, mas plano como plano, tipo, condições para fazer 12ª não tinha. Planos de emprego também era um pouco mais difícil, mas não porque eu não queria continuar com os estudos, mas como ia conseguir já era um pouco mais difícil. Mas depois, é por causa desses amigos, que depois eles me disseram que havia uma admissão, suposta admissão que ia acontecer no parque em 2006, nos finais de 2006. Na altura o parque só tinha cá alguns fiscais que estavam a fazer a restauração no princípio, mas também era quase mesmo logo no princípio do projeto da restauração. Então eu acho o meu grupo foi um dos primeiros grupos a começar o projeto de restauração. Até que o meu crachá parece é 75, parece. Então, fomos os primeiros 100 ou 60, eu não sei o número na altura, quantos foram admitidos. 140. Pois, então fomos os primeiros. A inserção foi assim, na altura acho, segundo o programa, houve a necessidade de primeiro começar com a restauração, o reflorestamento da serra. Então houve a necessidade de se admitir pessoal na serra. É dali onde eu me insiro. Eu venho para cá como alguém que vinha como membro da comunidade. Então viemos aqui para o treinamento, que levou, acho, por aí, se não foi um mês por aí, que foi feito pela WWF na altura. ¿Y en qué consistía ese treino? Consistia como agente do ecoturismo na área de reflorestamento da serra. Depois, quando terminamos o curso, fomos distribuídos em várias áreas das comunidades, nas zonas da serra. E aos poucos começamos a fazer esse projeto de sensibilização, educação, recolha de sementes nativas, tomar conta de viveiros e as plantas, levar as mudas no tempo chuvoso e distribuir em áreas que já eram devastadas
onde as pessoas já haviam tipo aberto machambas e haviam abandonado. Então o nosso objetivo era mais tipo reflorestar a serra e proteger os rios de erosão. Na altura plantávamos umbaua, que é caianhácica, depois plantávamos umbila, plantávamos monha, plantávamos panga-panga, plantávamos, acho sumaúma também plantamos, e mais outros. Dependendo da zona, dependendo da área e dependendo de cada tipo de planta onde resiste. Existiam, por exemplo, monha tinha que se plantar nas margens dos rios para proteger a erosão. Então eram mais plantas, cada planta tinha a sua própria área. Quanto tempo é que o Moutinho esteve a trabalhar nesse projeto? Finais de 2006, 2007, 2008, daí 2009 vem para cá. Fico cá 2010 e 2011 já quando fiquei guia. Só hoje eu consigo perceber por que estava a fazer o projeto de restauração. Mas na altura eu também era como um trabalhador e ia lá, tipo, seguia o que éramos dito para fazer. Mas agora é que estou a perceber que havia um aspecto muito importante para a preservação da serra, porque ela serve como esponja de retenção de água. E sem água da serra, praticamente os animais aqui é difícil. Mas quando eu só percebi, quando fui ver no mapa e perceber quantos rios caem cá dentro e qual é a importância que a serra tem para com o parque. Mas também tivemos muitos desafios na altura na serra, porque se não tivéssemos esses desafios, eu acho até hoje, eu não sei as áreas que nós plantamos as árvores, como é que iam estar, porque só se eu consigo ver, só agora é que o parque está a começar a ter sucessos com o reflorestamento. Na altura nós plantávamos muitas árvores, mas tínhamos muitas baixas. Primeiro eram baixas, tipo, as pessoas na serra, desde os seus ancestrais, eles continuam com o mesmo tipo de programa. Tipo, abrir a machamba, começar a fazer o cultivo. Quando a machamba dá menos alimento, abandona, abre a outra. Aparecem empresas de culturas de renda, por exemplo, pode aparecer empresa de... É só um exemplo, pode aparecer empresa de algodão, pode aparecer empresa de batata, pode aparecer empresa de repolho, empresa de tabaco, e dizerem que eu no final de uma época posso pagar tanto, né? Então são pessoas que só pensam em hoje, tipo... se eu fosse comunidade também estaria a fazer o mesmo. Nós íamos lá para trabalhar, mas eles estavam lá para receber a nossa educação que dávamos e fazermos o nosso trabalho, mas de benefício em retorno disso, para eles alimentar as suas famílias, era um pouco diferente. Na altura tivemos esses problemas porque nós só plantávamos árvores e fazíamos reflorestamento. E havia uma empresa que tinha essas culturas de renda, e por isso sofríamos baixa. As pessoas abriam mais áreas, queimavam mais, e nós só fazíamos mais trabalho de plantio, então parecia tipo 2 passos para frente, 1 passo para trás. Então também fomos aprendendo com a mesma comunidade, porque eles não conseguem preservar o amanhã. Se chegar alguém hoje e dizer que eu vou pagar 100 mil por 2 hectares de tabaco, a pessoa vai abrir, porque ele quer dinheiro para hoje, porque casar nova mulher, quer pôr chapa em casa dele, algo assim. Então, acho que é dali onde eu consigo perceber essa solução já do parque também introduzir uma cultura de renda que é mesmo rentável para a serra, que é o café, junto com o reflorestamento. Na altura era muito difícil, aliás, até hoje é um pouco mais difícil dar emprego, a não ser milhares de pessoas nas comunidades. Mas fazendo este projeto, acho que as pessoas todas acabam mais se envolver, mas também é um pouco mais difícil sempre dar dinheiro às pessoas sem ter que fazer nada. Mesmo se
se o parque tivesse pensado em dizer que por cada família, quem conseguir abrir 2 hectares de floresta e pôr lá plantas nativas, vamos pagar tanto, mesmo não teríamos sucesso. Mas eu penso que eles nunca vão de pôr fogo nas machambas que eles estão a fazer o café, porque sabem que no final de cada época vão colher o mesmo café e vender para o parque. Porque acho que reduziu muita correria nas culturas de renda. Eles desistiram em cultivar tabaco, desistiram em cultivar outras culturas. Pelo menos algumas áreas ainda continuam com repolho e batata, mas não ocupam muito espaço assim em relação às culturas de tabaco e algodão na altura. Porque digamos que essas culturas são incompatíveis com a arborização. Sim. Mas o café precisa da sombra. Para começar, sim, um depende do outro. Então ali, pelo menos, já há um ganho para ambos, para o parque e tal comunidade. Então, acho a cultura de café, acho que foi um plano bem pensado. O que me faz recordar que, às vezes, acho é mais importante ir à comunidade, ver os desafios que a comunidade tem e tirar as soluções da própria comunidade, do que ir à comunidade e implementar esse certo tipo de objetivo que a pessoa traz. É responsabilidade de quem? Essa mudança de visão, como é que aconteceu? Para mim, eu acredito que foram anos de desafio e anos de estudo que os responsáveis dos parques acabaram de perceber que seria melhor, porque cada baixa que tínhamos também tinham que pensar em soluções, né? Então acho que foi essa deve ser a solução certa. O que acontece com as comunidades? A felicidade deles é ir a machamba, pôr uma certa cultura, vender, conseguir dinheiro, abrir banca, vender o produto. Se a banca cair e ele ficar sem dinheiro, volta de novo para a machamba. Então, isso acontece em várias comunidades da zona Tampão. Tem uns que fazem gergelim, tem uns que fazem diferentes tipos de cultura. Ali, a riqueza deles é por um curto tempo. Se ele consegue os 100 mil por gergelim, compra mota, compra chapas, compra não sei o quê. Mas depois, quando ele cai, ele não se arrepende. Pega de novo enxada, volta de novo para a machamba. Então, basicamente, a felicidade dele está ali. Então, se ele consegue praticar a cultura de café e depois no final tem um valor rentável, parece para ele, por mais que ele falhe em investir o valor este ano, ele pode esperar outra época, colher de novo e vender de novo. Então, a vida para ele, acho, é mais melhor assim. Quando eu venho para cá, depois de fazer o tour guide no Maputo, não se enquadrava muito, porque na parte de fauna e flora não entendia quase nada. Só entendia, aliás, na parte de flora, de plantas, sim, já entendia porque já trazia um conhecimento da serra. Mas depois eu fui me enquadrando com os colegas, não sei o quê, mas não era a mesma forma em termos de ética, em termos de como se... Tipo, a forma de como se lidar com o cliente era quase mesmo. Mas como interpretar algo que está na natureza, ali eu não tinha noção nenhuma. É por isso que depois organizaram com que eu fosse para a África do Sul em 2011. Uma formação específica na área de animais e plantas e biomas e quase que engloba muita coisa. Na altura foi no Pilanesberg National Park, que é mais lá para o Rustenburg. Consistia no primeiro nível de guia, que são eles dão ferramentas básicas para a pessoa começar a trabalhar no campo, né? E neste sentido o curso durava 45 dias, que era um curso intensivo. Durante o dia de manhã eram teoria, à tarde eram práticas. Também englobava como posso dizer, muitas matérias. Começávamos pelos mamíferos, depois fizemos mamíferos, geologia, clima e chamam de weather and climate em inglês. Pássaros, que é a parte da ornitologia,
grass, que é capim, árvores, astronomia, solos, tipos de como posso dizer, rocks, tipo Sí, de tipo de geologia ou tipo coisas de de... geologia, pois sim, e a interpretação de cada coisa no seu onde encaixava. Tentam fazer englobar tudo que conecta o próprio ecossistema. É muita matéria que até às vezes nós pensávamos que seria uma matéria que pelo menos dava para fazer em 6 meses, mas foi um sofrimento para mim na altura, porque como moçambicano, se calhar o sistema inglês de estudar não é o mesmo, ou não sei, o sistema de fora não é o mesmo de cá de Moçambique, mas aquela forma de estudar era um pouco mais complexa para mim, porque para além de durante o dia estudar e depois à tarde fazer práticas, à noite tinha que compilar a matéria e fazer os trabalhos para dia seguinte, cedo, fazer o teste da matéria revisada no dia anterior. Então era teste após teste, né? Eram todos os dias testes, estudávamos até sábado, até domingo. Então não havia tempo mesmo para um descanso para alguém que veio de um sistema de estudar só por exemplo, de ir à escola de manhã e à tarde ter que estar a fazer outras coisas. Então para mim foi muito puxado, mas também foi muito valioso, porque apesar do desafio, a língua era outra, tudo faz-se em inglês, aí consegui fazer o nível 1. E então veio aqui e começou a sua prática mesmo efetiva sobre o terreno. Sim, o início foi... Eu pensei que estava preparado. Eu pensei que fosse fácil também, mas depois percebi que tinha que ganhar mais experiência. Como guia, são anos de experiência que você vai ganhando, é por isso que existem muitos níveis como guia, e todos os níveis não se fazem de uma só vez. Tu fazes o primeiro nível, depois tem que ir ao campo, ganhar a experiência. Para fazer o nível seguir, tem que ter... é tipo pilotos, eles fazem horas, né? Sim, para nós também preenchemos o logbook que te dá essa experiência. Para tu fazeres o nível 2 e fazer o nível 3, tem que apresentar desafios e coisas do campo. Então é basicamente isso, é uma ligação da outra para eles te passarem para a outra fase. Então para mim, fui treinado num sítio onde os animais nunca passaram sistema, principalmente estou a falar de elefantes. Os elefantes da África do Sul, claro que os de Pilanesberg tinham um bocado assim comportamento diferente, mas fui mesmo treinado com o comportamento em geral de todos os animais, né? Mas quando venho para cá encaro que esses elefantes daqui têm um comportamento que não tinha nada a ver com aquilo que eu fui treinado. E o comportamento é assim: os da África do Sul nunca passaram por questões de conflito ou por questões de guerra, tipo dos animais que nós íamos fazer prática, nunca tinham trauma. Então eu pensei que a forma deles se comportar era quase a mesma forma desses elefantes daqui. Quando venho para aqui, eu tento implementar aquilo que eu estudei lá, né? Mas depois dei-me mal. Aí eles me ensinaram, os elefantes daqui depois me ensinaram que não era tudo aquilo que eu estudei, tinha que estudar mais sobre eles em particular. Agora vão assim um pouco mais calmos, mas na altura eram muito traumatizados, muito agressivos. Às vezes, antes de mesmo perceber, antes de mesmo você ter que ver os elefantes, eles é que deviam, antes você descobrias que já está sendo investido. Então acontecia porque nós quase a maior parte das nossas áreas cá dentro do parque é constituído por florestas um pouco mais fechadas. Então basicamente é no meio, você estás na picada a conduzir, de repente percebes que já tens um elefante ou ao lado de ti ou em frente, ou ter que fazer qualquer plano. Então às vezes era um pouco mais difícil neste sentido. Porque
O animal mais problemático, vamos dizer, nesse sentido, que requer mais atenção é o elefante. Para já sim, porque os outros ainda vão continuando com quase um comportamento normal que é geral, né? Que aparece nos livros de como se lidar, não sei o quê. Mas acho que o elefante de cá precisa um pouco mais de atenção. Sim. A especificidade desse elefante, portanto, são estes traumas, porque quanto tempo vive um elefante, em média? Em média pode viver por aí, acho que chega até uns 60, parece. A maioria deles sim, trazem conflito, ou memórias do passado, porque a guerra só quase terminou em 92. Existem ainda elefantes muitos mesmo que sobreviveram à guerra. E neste caso dá para notar isso porque tem alguns ainda nas orelhas com sinais de furo, de bala, tem ainda com os sinais de cicatriz mesmo muito grande. Então eles vão passando esse comportamento de geração para geração. Mas os mais novos agora, eles não percebem por que os seus parentes estão a ser agressivos. Às vezes eles fazem porque vêem os parentes a fazer, mas depois desistem rápido, porque começa a ver que aquilo é como se fosse um comportamento passado pelos seus parentes. Mas os próprios parentes, quando são agressivos, é aquele passado mesmo, aquela raiva toda que ele carrega. Ao aproximar o animal entre o veículo, mesmo que estiver a pé, primeiro é respeitar a própria privacidade do animal. Entre tu como guia e o próprio animal selvagem, existem zonas concedidas. Nem mesmo como nós humanos também. Temos as nossas zonas de conforto, existem zonas de alerta, existem zonas de perigo e de ataque ou de fuga. É o mesmo que acontece com os elefantes. Aliás, com todos os animais ferozes e mesmo não ferozes. O que acontece? Se o animal é indefeso e você invade a zona dele de conforto, ele põe-se em fuga. Mas se o animal é feroz e você invade a zona dele de conforto, ele pode se chamamos de autodefesa. Então, neste caso, respeitando essas 4 zonas, acabamos também sair em vantagem. Mas as zonas também são lidas consoante o sinal que o animal vai te dando. Por exemplo, tu chegas num sítio onde os leões estão, depois de matarem uma presa, né? Daí você tem que dar o espaço suficiente, mas vai aproximando, lendo o comportamento, a reação que vão te dar. Primeiro ele pode pensar que tu vais lá para levar a comida deles, né? Mas depois eles começam a mudar o comportamento, começam a te dar sinal que tua proximidade não está a ser das boas. E você tem que ser esperto o suficiente de ler esse comportamento que o animal vai te dando. O animal não ataca só de zero logo para te atacar, ele vai te avisando. Os leões, por exemplo, podem estar a abanar a cauda, tipo, tapar as orelhas, te mostrar essa parte preta de trás, vai começando a mostrar alguns comportamentos de agressividade e você tem que saber o suficiente de ler esse comportamento e dar o seu espaço. Se você insiste é ali onde entra em choque. É um processo que vai se aprendendo com atenção e tem que ter ética também, tem que ter o respeito pelo animal e tem que saber ler cada tipo de comportamento em cada segundo que você vai chegando. Primeiro é controlar o ânimo dos clientes, o silêncio, a proximidade, evitar aproximar assim frontalmente com o animal. Tipo, o que nós fizemos às vezes é aproximar do lado assim, ou de esquerda ou de direita e principalmente com os elefantes. Primeiro é posicionar o carro. O que eu faço? Eu posiciono o carro na minha rota de fuga. Não importa se o cliente não está conseguindo tirar boa foto ou não, mas é a minha vida que eu protejo e a vida dos próprios clientes. E eu sei já como é que esses animais também reagem. E ele, se eu for a lhe deixar sossegado e eu pôr ele em frente do meu carro, e se ele de repente mudar e tornar agressivo, começar a dar investida, para mim é um pouco mais difícil controlar. E os nossos Land Cruiser, eu não sei se vão até 40 km a marcha atrás e você ainda continuar a controlar o ânimo do cliente e ainda conseguir seguir a estrada, tendo em conta que temos estradas muito estreitas em alguns sítios com vegetação nos lados. Então,
primeiro mesmo é pôr o veículo no local de fuga. E se ele for a vir do lado ou de trás, aí é fácil, porque já consegue ver o caminho de fugir. É basicamente por aí. Esse trabalho é, quer dizer, é prévio, é invisível, mas é muito importante. É muito importante porque carregamos muita responsabilidade, tanto com os clientes e tanto lá no campo também para com os animais. O que acontece é que o animal, quando percebe que é respeitado o suficiente, ele também acaba tornando, mais ou menos, não estou a dizer amigo, né? Mas acaba tornando um pouco mais assim relaxado. O que mais me deixa feliz às vezes é chegar num sítio onde ou tem leões ou tem elefantes, observar, ter calma, dar espaço, sair do sítio sem que o animal mude o seu comportamento que você for ali encontrar. Por exemplo, se for ali encontrar a comer, ele continua a comer. Se for ali encontrar a acasalar, ele continua a acasalar. Por quê? Porque você não está a puxar muito próximo para contentar os clientes. Mas também depende de cada estado de dia que o animal está. O animal também acorda com mau humor às vezes, né? Mas também depende do que estiver a fazer. Estou a falar principalmente para os leões, se eles estiverem a acasalar, se eles tiverem crias, se eles estiverem a comer, aí são um pouco mais sensíveis. Você tem que ter um pouco mais de atenção nesse tipo de aspecto. Mas se eles forem adultos, se eles forem subadultos ou fêmeas, estão deitados debaixo da sombra ou estão a tirar a cesta, ali a forma de aproximar é diferente também de quando estiverem nesse outro tipo de estado que eu acabei aqui de referir. Então, cada dia, cada tipo de atividade do animal também te faz perceber o quão você pode chegar próximo, o quão você pode dar a própria distância. Também lendo o próprio comportamento do animal. Tipo, tu não podes entrar, sair logo. O que nos faz, às vezes, nos lidarmos muito bem com eles é, primeiro, quando chegamos, eu paro o veículo um bocado longe, né? Por mais que dizem, não sei o quê, queremos chegar próximo. Cada vez que eu vou aproximando, a entrar nas zonas, tipo, na minha própria zona de conforto, também a tentar ler se o animal ainda está se a sentir ainda na zona de conforto. Em algumas vezes, a zona de conforto do animal não tem nada a ver com a distância. Tu pode chegar muito próximo e ainda continuar confortável. É a forma de como você aproxima, é a forma como você lê o comportamento deles. Onde é que tu aprendeste a falar com os animais? Aqui no parque. Não é basicamente falar, mas são os anos de experiência como guia que eu já consigo ler o comportamento deles, do jeito como eles respondem à aproximação que a gente faz neles. Então é dali onde... Então eles é que me ensinaram a falar a língua deles. Com o andar dos anos, acabo carregando a experiência de que todos os meses os animais vão mudando de um habitat para outro. Então, basicamente, o que faz um guia de natureza ou de safaris assim, é isso. Antes de sair, tem que planificar o itinerário e também tem que fazer o plano para ver mais ou menos onde é que vai, porque senão só vai levar um sítio seco e sem nada. Então, basicamente, são nessas rotas que também planifico para ver se, pelo menos eu sei, no habitat X, vou tentar procurar animal X e animal X. E aí por diante. Tu sentes quando eles estão contentes, sentes quando eles sofres quando eles estão tristes? Sinto isso principalmente com elefantes. Eles são os que tu sentes mais próximo. Agora sim, já tipo existe, tipo, aos poucos eles já estão mudando de comportamento, mas no princípio era um pouco mais difícil. Tipo, lá voltando para 2011, 2012, para ir ao safari era tipo, ficava muito nervoso, né? Porque não sabia qual é a reação, muito mais tipo de como responder a que tipo de comportamento de cada animal. Então, com o andar do tempo, pelo menos já quanto mais já sei que este animal está a tentar dizer o sinal X ou este comportamento está a tentar mostrar o sinal X, então já é um pouco mais fácil. Eras capaz de viver sem ele? Não muito. Não muito. É assim, eu nasci na cidade, né? Mas eu faço cá o regime de 3 semanas e 1 semana de folga. Então, praticamente eu já não me sinto enquadrado na cidade.
Então isso já acho que está a tornar uma paixão ficar no campo. Eu quase desisti de ser guia. Quando volto da África do Sul em 2011, eu era um guia júnior, né? Tinha os guias mais velhos na altura, mas também eu pensava que a vida era tão fácil. Mas num desses dias eu levo os clientes para o Rema, que são quase 30 quilômetros daqui. Fomos no safari da tarde. É um sítio muito fechado. E era no verão. Os elefantes já estavam estressados por causa da procura de água e algo assim. Eu não sei que estresse eles tinham. Mas também o incidente aconteceu numa curva em que eu vi uma manada de elefantes que estavam um pouco mais longe. E eu pensei que estava tranquilo e relaxado. Só que não sabia que lá tinha uma matriarca mãe na curva a tomar conta daquele grupo que nós estávamos a ver lá do outro lado, fora do grupo, sim. Então, ela é que se veio em fazer investida, porque as outras fêmeas já estavam a tomar conta daquelas crias. Ela é que se voluntariou e veio fazer. Então, mas foi algo muito rápido, que também para fazer as decisões também não foi fácil, porque tinha drenagem nos lados e não havia muito espaço para fazer logo uma manobra rápida e ter que pegar o caminho de volta. Então tentamos parar o carro, desligar o motor, estar com os pés no travão, mas mesmo assim ela não mudou de plano. Mesmo Ela assim, atacou ela frontalmente veio. o carro. Ela sim, o alvo às vezes para os animais não são as pessoas que lá estão, que estão dentro, é o próprio objeto, é o próprio carro. Então ela veio, eu percebi isso porque ela veio atacar o carro de frente, dobrou o bumper, o próprio mata-boi, mas depois ela veio deste lado e pôs a tromba dela a descansar mesmo nos meus pés. Porque o carro é aberto, então eu percebi que o alvo não são as pessoas, é o próprio carro, porque eu depois tirou a tromba e continuou de novo com o carro, não continuou comigo. Então ela pôs a cabeça com a porta, empurrou mesmo o carro assim travado e um dos pneus acabou entrando do lado da drenagem e o carro acabou capotando. Depois ela pegou o caminho, foi-se embora, levou o grupo e seguiu-se. Mas felizmente ninguém se feriu. Eu sofri um bocado de braço, torci, mas fiquei também muito traumatizado. Tentamos pôr o carro no lugar certo, tiramos com o guincho. Foi um esforço maior, mas também já havia ligado para estações da rádio daqui para ajuda chegar. Mas a ajuda chegou aos 45 minutos depois e já estava já quase ao pôr do sol. E depois levamos os clientes com o carro assim mesmo, ainda consegui andar. Felizmente consegui conduzir o carro até porque eles pediram, vieram com motorista extra, disseram que eles podiam conduzir, eu disse não, ia conseguir conduzir. Cheguei até aqui ao acampamento, mas depois eu me lembro, acho que fiquei quase 2 meses sem guiar. Fui pedir ao meu chefe nos tempos e pedi para não fazer mais parte como membro integrante dos guias. Acabei pedindo, eu quero seguir para outro departamento. Então me disseram, não, deve ser trauma. Tiveram calma comigo, fui lá a ficar no escritório, acordar, sentar no escritório. Aos poucos, uma vez tentei ir com um colega para o safari, mas também eu que fiquei traumatizado, apesar que não sei o que estava a acontecer. Então, viram que tentaram me dar algumas sensibilizações por aí. Daí me deram um carro para eu ir sozinho e tirar o medo. Mas justamente eu conseguia ver elefante a quilômetros de mim e os pés no acelerador já estavam a tremer. Então eu ainda carregava aquilo, não queria que o elefante chegasse perto. Mesmo só vendo a tromba de longe, eu só punha o carro à retaguarda e manobra e voltava para o acampamento. E aquilo me levou quase um tempo para voltar de novo aos poucos a engrenar. Aprendi a lição por quê? Porque
Depois o parque, acho, organizou em 2000, já não faço ideia, entre 2013 ou 2014, veio cá a cientista que está no projeto de elefante fazer o estudo de comportamento de elefantes da Gorongosa. É alguém que cresceu no Quênia, é uma americana, mas cresceu no Quênia. Ela, toda a infância dela, os pais já cresceram com elefantes. Então, justamente perceberam que tinham que me inserir junto com esta cientista para ir ao campo todos os dias para tirar mais rápido o medo. Então, bebi muito dela. Eu desde já agradeço. O nome dela era Joyce. Aprendi muito. E me fez também ficar mais tranquilo e mais confidente. E agora já sei o que faço quando encontro elefante. Desde já eu já estou consciencializado que animal selvagem é animal selvagem, né? É por isso que existe doméstico e existe selvagem. Então, não sei, por trabalhar no parque já há bastante tempo, acho animal de caça, para mim, acho que quase todos seriam totem, porque totem para nós cá é um animal que tu não podes comer, né? Então, por mim, acho que qualquer animal selvagem para mim seria, não tenho aqui uma escolha direta. Uma escolha fácil. Se fossem todos também não, não há problema, excepto cabrito e vaca. Fazer visitas ao parque, monitorizar os animais, como é que estão, essas coisas, continua a fazê-lo? Continuo sim, porque há vezes que, principalmente com elefantes, existe um certo comportamento que a gente faz quando estamos com o cliente e existe outro comportamento que a gente faz quando estamos sozinhos. Neste âmbito de tentar fazê-los habituar aos nossos veículos e comportamento assim, quando vamos sozinhos, nós conseguimos ler quando ele está a fazer uma investida tipo séria para vir atacar e quando está a fazer uma investida para te afugentar. Então, quando está com o cliente é difícil compilar esses ânimos, mesmo que ele esteja a fazer uma investida só para te afugentar, e se o cliente dizer vamos, você tem que seguir e sair. Porque não pode insistir a dizer que não vai fazer nada, porque se for acontecer alguma coisa, o cliente há de virar sobre ti, vai dizer que nós lhe falamos para sair, ele insistiu. Então, entre nós sozinhos, nós percebemos que não, esse só está a fazer uma investida de sair. É como o cão de casa, né? Tipo, às vezes também é quase o mesmo comportamento. Ele vê ladrar atrás de ti, tu paras, fica sentido, não sei o que, ele também acaba desistindo, algumas vezes, né? Mas há outros que não tem esta coragem de parar. Tipo, ele vem te dar investida, tu com medo corre, o cão ainda continua com muita velocidade porque percebeu que tu tens medo. É o mesmo com o que acontece com o elefante. Ele te faz investida, tu foges, ele ganha mais força, te segue mais. Mas às vezes ele te faz investida, tu consegue perceber que não, essa investida, ele não vai me empurrar. Porque quando ele empurra, tem outro tipo de comportamento quando vem para empurrar. Quando vem para fazer uma investida normal, uma carga normal, tem um outro comportamento. Se conseguir ler esses dois comportamentos ali, ajuda mais. Para ser mais fácil com os clientes. Então, nós sozinhos ajuda mais irmos lá, termos com eles, ficarmos mais tempo, daí aos poucos, porque o que nós percebemos, estava aí um dia a falar com o Teste, que é o meu chefe, o meu diretor de atividades. Estamos a tentar mais ou menos concluir que esses animais no tempo da guerra eram mesmo caçados no veículo. Acho as pessoas que estavam a caçar para as pontas, para o Marfim, eles disparavam, atiravam os animais a partir do veículo. É por isso que o alvo deles mesmo é o veículo. Eles não querem saber de um carro numa presença, né? Mas também vai do princípio o próprio comportamento do animal. É por isso que às vezes pode ser pouco irônico, pode ser também não fazer muito sentido. Em algumas vezes, a maioria de guias, tipo eu também, ando sempre com um frasquinho de cinza. Para logo que a gente conseguimos ver, em algumas vezes, eles vêem menos, mas o olfato é muito forte. Há vezes que o vento não dá para perceber, molhando o dedo e perceber onde é que está mais gelado, onde não está. Há vezes que o vento está muito calmo.
Então, praticamente, para tu perceber se o teu cheiro está a ir para o animal, tens que sprayar um bocado de cinza. Eu tenho sempre um frasquinho de cinza no meu carro que eu sprayo para ver onde é que aquele vento está a levar. É uma coisa preventiva, tipo, é uma forma de quando eles não captarem o cheiro de combustível, o meu cheiro de outras pessoas no carro, melhor. Mas apesar que há vezes que eles estão numa atividade, depois tu chegas, o vento está ao seu favor, tu desligas o motor, porque eles percebem o veículo, o som de longe, mas não percebem mais ou menos de que direção o som está a vir. Então tu desliga o motor numa distância, o vento não está a favor dele, eles ficam assim com as trombas a tentar perceber onde é que está esse obstáculo, porque fez um barulho e depois parou. Então basicamente a cinza, algumas vezes ajuda nisso, tipo, te ajuda a chegar mais próximo. A Gorongosa está na fase de restauração. No princípio era um pouco mais difícil para encontrar animais, era um sacrifício maior para nós. Apesar que agora ainda continua, mas já não é como há 4 ou 5 anos atrás. Vou dar a título de exemplo, para conseguir ver leões, às vezes fazíamos, estou a dizer, em cada 4 dias, se calhar eram 2 vezes só, ou uma vez que conseguia ver, por sorte. Mas agora existem tipo várias gamas de antílopes, há chances de se ver leões às vezes dia sim dia não, ou às vezes todos os dias. Praticamente já estamos num bom nível, tipo, é menos pressão para nós como guia, né? Porque algumas pessoas que vêm de fora não entendem completamente essa fase de restauração pós-conflito, pós-guerra, e o que está a acontecer, qual é o plano. Então, para nós encaramos às vezes problemas, mas começamos já aos poucos, você vai vendo o ânimo dos clientes, né? O que ajuda é que antes de sairmos para o safari, fizemos chamamos de pre-briefing, que é explicar o que deve fazer em caso de ou isto. Demos primeiro os primeiros passos de como a pessoa pode se comportar dentro do carro, porque também preservamos a nossa vida e a vida do cliente neste sentido. Recebemos culturas diferentes, pessoas de quase todo mundo. Existem certas culturas, existem certos países, por mais que você tente dar as regras, as pessoas ainda fazem, outros fazem de propósito, né? Então, já que trabalhamos com o público, nós temos que ser o suficiente de deixarmos os nossos estresses de casa para casa, e quando você está no carro de safari, saber controlar os ânimos dos clientes, para não ter que você está estressado, o cliente está estressado ali, já acaba não terminando bem. Mas o que fizemos é, ele e o cliente sempre tem razão, para começar, né? Mas também, se ele for a fazer muita coisa que é perigo a ti e aos outros membros do carro, é ali já onde tipo, tentamos mais com calma explicar. Porque só às vezes são 3 horas de tempo, às vezes fizemos safari todo dia, mas as regras que ditamos antes de partirmos, nós vamos monitorando se as pessoas estão a seguir estas regras. Por exemplo, uma delas é não se levantar do veículo enquanto estiver em movimento, porque pode parar e a pessoa se bater com o ferro, né? Outra é não sair do carro sem a concepção do guia, porque se você sai do carro sem a concepção do guia, praticamente, se acontecer alguma coisa, o guia também pode responder. Então, outra é não fumar dentro do carro. O cheiro. O cheiro. O fogo. Porque, principalmente nessa época seca, uma beata de cigarro pode queimar não sei quantas áreas de parque, né? Mas também pode incomodar os outros membros. Se ele é proibido fumar no avião, no minibus ou algo assim, também nós temos a mesma regra. Claro que depois temos um tempo de intervalo, aí já para os fumantes é o espaço suficiente. Mas tem outros que fazem a pensar que nós não estamos a monitorar isso, principalmente os que sentam no último banco de trás. Eu já encarei a situação em que o carro está a ir numa certa direção,
ele está a fumar, a reparar para trás, porque ele está a pensar que o fumo está sendo levado pela ventania, mas fumo de cigarro é muito contagiante que acaba chegando lá à frente. Depois tu paras e dizes, não fumo. Ele diz, como é que você sabe? Eu só estava a fumar, parece lá de esconder o cigarro. Então são esse tipo de pessoas que você diz uma regra e ele faz como se não tivesse percebido. Sim. A maior parte da infância que eu tive na Gorongosa me fez perceber que na altura também, quando comecei a trabalhar na Serra, facilmente eu me integrei com a comunidade porque já conseguia entender e falar fluentemente Sena, que é quase relativa à língua local daqui. Então já não parecia tipo um town boy, tipo alguém que está vindo da cidade. Era mais ou menos tipo como fosse um integrante da comunidade. Eu me lembro porque para além de só trabalhar na área de reflorestamento, falando em esquecer, antes de ser, mesmo quando era guia, eu já fui integrado em diferentes programas, tipo, na altura o staff era pouco, acabei ajudando nas áreas de pesquisas de saúde, até estive junto com o senhor Domingos, andamos em várias zonas da zona tampão, e acabei também apoiando uma vez na área de mídia. Então, em algumas áreas ligadas a relações comunitárias, assim, então, para mim era muito fácil. Tipo, consegui me integrar desde a Serra, então foi fácil eu me ambientalizar com isto. O que significa o parque? O que representa em termos de desenvolvimento, em termos humanos, em termos biológicos, o parque para a província de Zambésia e para Moçambique? Para mim, eu consigo perceber que o parque não são só os animais. Para mim, o parque é uma parte de Moçambique. É por isso que em alguns sítios até as pessoas só pensam que Gorongosa é só o parque nacional, mas acabam não conseguem perceber que Gorongosa é um distrito grande e o Parque Nacional está inserido dentro do próprio distrito de Gorongosa. Então é um emblema muito forte para Moçambique. E, talvez sem querer aqui aumentar, se calhar é a capital da conservação. Cá em Moçambique, porque não só lidam com conservação, mas lidam com muita coisa que é inserido em muitos ministérios. Eu não sei se o parque, por mim, se seria só do lado do Ministério do Turismo ou Terra e Ambiente, mas seria o parque do país quase, né? Porque envolve cá muita coisa. Não tem muito só nada a ver só com o ambiente, mas tem a ver com coexistência e toda a vida da comunidade em vários aspectos, começando a partir de saúde até educação, começando a partir de crianças de pré-escola até velhos. Então, é o parque do povo, para mim. E para si, pessoalmente, que tem significado o Parque da Gorongosa? Profissionalmente, pessoalmente? Muita coisa, eu cresci muito cá. Me considero hoje profissional graças ao parque. Então, eu não tiro mérito por isso. Aprendi muito daqui e cresci muito com o parque.